Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Fé e hoje nós vamos repartir mais um pouco da palavra de Jesus, os ensinos, as instruções de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, que está no livro de Mateus. Nós vamos ler aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 1, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os discípulos. E ele então passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então esse é o versículo que nós vamos estar meditando hoje. Esse Sermão do Monte é um sermão muito conhecido de todos, é um dos principais discursos de Jesus, que revelam os seus ensinamentos, as suas instruções, e fala particularmente a respeito dos valores, dos princípios éticos, moral, enfim, do reino de Deus. Aqui, particularmente, nesse livro de Mateus, ele está usando uma expressão um pouco diferente dos outros evangelhos. Porque nos 3 outros evangelhos, eles usam a expressão reino de Deus. E Mateus é o único que usa a expressão reino dos céus. E por que é um pouco diferente? É diferente porque esse livro, né, todo esse levantamento, né, que Mateus fez sobre a vida de Jesus, ele tinha como fim, como itinerário dele, seriam os judeus. Né? Ele dirigia isso aos seus compatriotas. Então, ele queria mostrar quem foi Jesus, o que Jesus fez, todos os seus atos, enfim. Né? Então, ele sabia, por exemplo, que os judeus têm um problema com relação ao nome de Deus. Eles nunca utilizam, né, esse nome, o nome de Deus. Eles sempre usam algum atributo, usam alguma qualidade de Deus, mas não usam o nome. Até o dia de hoje, os judeus, eles são assim. Né? Por isso que ele usou esse termo, o reino dos céus. E isso tem muito a ver com um dos mandamentos, né? Do Decálogo de Moisés, um dos mandamentos que dizia: não falarás o nome do teu Deus em vão. Então, até por isso é que ele usa, então, em vez de usar a expressão reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. Né? Então, aqui, essa expressão que a gente conhece, né, que está no início desse texto, ele fala sobre a bem-aventurança, ou fala sobre o bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, significa abençoado. É a chamada beatitude. Não sei se você já ouviu esse termo de beatitude, que é um dos sinônimos de bem-aventurança. O que é a beatitude? A beatitude realmente mostrou ao longo do tempo que é um estado permanente de felicidade, de uma felicidade profunda, de uma pessoa que desfruta o tempo todo da presença de Deus. Então, esse é o estado de bem-aventurança. Né? E quem são estes bem-aventurados ao qual Jesus está se referindo nesse verso que nós lemos? São os chamados os humildes de espírito. Em algumas traduções está como pobres de espírito, que quer dizer a mesma coisa na verdade. Então, a primeira reflexão que nós vamos fazer é com relação a essa expressão, essa palavra, na verdade, humilde. O que significa esse humilde dentro desse contexto que foi ensinado por Jesus? Uma coisa que fica muito clara é que essa humildade não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com carência material. Não é um estado
de pobreza de uma pessoa que não tem muitos recursos. Claro que não era esse o objetivo, né? Você sabe que Jesus, ele tinha realmente uma simpatia, um apreço muito grande pelos pobres. Quando ele inicia o ministério dele, o alvo dele, ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Quer dizer, ele tinha os pobres, na verdade, como um dos alvos, né? E aqui, especificamente, ele usa essa mesma expressão, né? Os humildes de espírito, não se referindo, na verdade, à pessoa de condição mais precária, né? Os pobres sempre foram mais acessíveis à pregação de Jesus. Até o dia de hoje é assim. Talvez até porque os pobres, pela sua necessidade, acabam sendo muito mais abertos, né, para ouvir a mensagem do Evangelho. É muito difícil, por exemplo, para uma pessoa mais rica, que tem muito dinheiro, não tem muita necessidade, estar com desejo, por exemplo, de buscar a Deus ou de ouvir o ensino de Deus. Não que não existam cristãos ricos e abastados, claro que existe, sempre existiram também. Mas dentro do normal é isso que acontece. Dentro do normal é mais difícil para as pessoas que têm um certo estudo, um certo conhecimento, que acaba dizendo que ele só acredita naquilo que a ciência prova, enfim, ele não consegue lidar com a questão espiritual, com a questão da fé. Então, ao longo desse tempo, o que os eruditos, os grandes homens, né, que mais estudados, né, sempre disseram, né, sobre a religião, por exemplo, que a religião é uma forma de escapismo, que a religião é o ópio do povo, e que a religião é um instrumento de manipulação das massas, né? E de certa maneira, eles não estão errados, né? Na verdade, de certa maneira, eles têm razão, porque a história mostra os descalabros que as religiões fizeram ao longo da história, quantos malefícios foram feitos em nome da religião, foram feitos em nome de Deus. Então, por isso que muitos acabam se fechando, muitos acabam não acreditando em nada, por causa até desse passado horrível que muito das religiões, né, provocaram, trazendo muito sofrimento e até a morte para muitas pessoas, né? Mas, particularmente com relação às pessoas mais ricas, né, já no tempo de Jesus, um certo momento, Jesus fala alguma coisa sobre isso. E ele diz o seguinte: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que isso não é absoluto, a gente não pode ter essa palavra como sendo incluindo todas as pessoas que têm recursos. Não, de maneira nenhuma, né? Tanto é que no tempo de Jesus, alguns dos seus discípulos, das pessoas que seguiram Jesus, eram pessoas que realmente tinham muitas posses. Isso não impediu eles de realmente crerem e seguirem Jesus. O que ele está dizendo, na verdade, é que a pessoa, quando tem todo o suprimento e nada lhe falta, por que ele vai buscar a Deus? Né? Normalmente a pessoa não se preocupa, não se importa com isso. Foi um dos ensinos de Jesus que ele compara, né, a Mamon, né, o que é chamado Deus da riqueza, né, que as pessoas, na verdade, acabam não tendo deuses, vamos dizer, religiosos, dentro das religiões comuns, normais, mas acabam criando outros tipos de Deus, como, por exemplo, a riqueza, o amor pelo dinheiro. O próprio apóstolo disse isso, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, muitas vezes a pessoa coloca o Deus dela como sendo a riqueza, ou o intelecto, a inteligência, a ciência, a erudição,
né? Isso pode ser diversos tipos de deuses que estão camuflados dentro do homem. Tudo aquilo que o homem adora, né, na verdade, é um tipo de Deus dentro do seu coração. Mas, retornando a essa questão do humilde de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que fica muito evidente dentro do ensino de Jesus, que humilde de espírito, o que é humilde de espírito? Humilde de espírito é o oposto da soberba. Humilde de espírito é o oposto do orgulho humano, né? São aquelas pessoas que não têm um orgulho próprio, uma pessoa que confia na sua própria justiça. Você deve ter ouvido falar as pessoas dizerem assim, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito honesta, eu faço bem, eu ajudo as pessoas. Olha, quem ajuda as pessoas, quem faz o bem, nunca deveria trazer para si essa glória, né? E se você faz o bem, sabe, você não tem que tocar trombeta. Me parece uma coisa simples, né? Se alguém tem que falar do bem que eu, ou você, ou qualquer um faz, deixa que para outras pessoas, que outras pessoas digam, mas você nunca, você mesmo procure glória dos homens dizendo aquilo que você faz. E, na verdade, quando você está buscando glória humana, reconhecimento humano, na verdade é porque está faltando a humildade de espírito. E a humildade de espírito é exatamente o oposto disso. Tem uma parábola de Jesus muito interessante que ilustra isso que eu estou falando, né? Eu vou ler um texto aqui para vocês que está no livro de Lucas, no capítulo 18, do verso 9 ao 14. E diz assim: há alguns, estava dirigindo essa parábola, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Ele disse o seguinte: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu era uma pessoa religiosa, o publicano era a pessoa que não tinha nada a ver com religião, a pessoa, um coletor de impostos, né, odiado pela população. O fariseu, esse que era religioso, se colocava em pé e orava. E no íntimo, ele dizia o seguinte: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou como os ladrões, os corruptos, os adúlteros, e nem sou também como esse publicano que está aí, né? Provavelmente os dois estavam no templo, os dois estavam orando, cada um no seu lado, e aquele fariseu, cheio de orgulho, cheio de si, apontava então ali para o publicano e dizia para Deus: olha, graças eu te dou que eu não sou como ele, né? Se sentindo realmente muito, muito bem consigo mesmo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas Jesus fala do outro agora, do publicano. E o publicano ficou ali à distância e ele nem ousava olhar para o céu. Ele não tinha coragem de olhar para cima. Mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Essa era a oração. Ele nem conseguia orar, só conseguia pedir a misericórdia e ele reconhecia o quê? Que ele era pecador. Ele reconhecia que a vida que ele estava levando era uma vida errada, era uma vida pecaminosa. Então Jesus completa esta parábola dizendo o seguinte: eu lhes digo que este homem, que é, no caso, publicano, e não outro, era o fariseu religioso, voltou para casa justificado diante de Deus. Por quê? Ele dá o ensino final. Pois aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então, a gente percebe uma coisa importante, que o reino dos céus, ou o reino de Deus, né, é dos humildes de coração. E é isso que
E eu trago essa reflexão para mim, para você, para que a gente esteja sempre vigiando nisso. A gente olhar para a nossa vida, para que a gente não busque a glória humana, a gente não busque ser reconhecido por ninguém, tentando exaltar aquilo que nós fazemos, as nossas obras, os nossos feitos. Não, esse ensino de Jesus é maravilhoso porque as pessoas que fazem parte do reino dos céus são pessoas que têm no seu coração esse sentimento, são chamados de os humildes de espírito. Por quê? Porque eles não confiam em si mesmos. Eles reconhecem as suas incapacidades. Eles sabem que o que eles precisam de Deus. Eles precisam que Deus tenha misericórdia deles. Porque quando você vai a Deus, como é que você vai a Deus? Nós não podemos ir a Deus como foi esse fariseu, se exaltando a si mesmo. Porque isso não agrada a Deus. Olha só, o que Jesus mostra são aquelas coisas que agradam a Deus e o que desagrada a Deus. Então, essa postura religiosa desse fariseu, né? esse comportamento assim orgulhoso, sabe, se achando porque ele fazia aquelas obrigações que a sua religião exigia, então aquilo criou um orgulho nele. Ele se sentia orgulhoso de si mesmo, como se Deus tivesse obrigação de atendê-lo, de fazer uma obra nele, ou fazer um milagre na vida dele, ou dar aquilo que ele estava pedindo, porque ele era uma pessoa boa. Ele é uma pessoa, sabe, que fazia todas as coisas certinhas, era um dizimista, dava o dízimo direitinho, de tudo quanto ele ganhava, né? Ele jejuava 2 vezes por semana, olha só. Era uma pessoa que é extremamente religiosa. E esse extremismo religioso criou nele o quê? Um orgulho. Criou nele um orgulho porque ele acabava julgando as pessoas, né? Ele desprezava, como diz aqui no começo desses versículos, né? Jesus dirigiu essa parábola para aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Geralmente é isso que acontece. Quando a pessoa está cheio de orgulho, ele acha que ele é uma pessoa justa. Se tem uma pessoa que serve a Deus, sou eu. Se tem uma pessoa que faz o bem, sou eu. Eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, então eu tô de bem com Deus. Mas o que acontece? Despreza os outros. Geralmente quem tem um orgulho religioso, né, um legalista, uma pessoa que acha que faz a vontade de Deus, a tendência dele é desprezar os outros. E tem às vezes uma medida diferente da dele. Então é interessante, pessoas que ele dirigia que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. É por isso, meu querido, que quando nós vamos a Deus em oração, como deve ser o nosso coração? Isso que esse humilde de espírito, essa bem-aventurança nos ensina. E é esse tipo de comportamento que agrada a Deus. Quando eu vou a Deus, eu me humilho. Quando eu vou a Deus, eu vou reconhecendo a minha incapacidade. E eu reconheço que tudo o que eu preciso vem dele. E não é por merecimento. Isso é muito importante você entender. Você nunca vai receber as bênçãos de Deus por merecimento. Não é por merecimento. Sabe por que Deus abençoa? Deus abençoa porque Ele é bom. Então, quando a pessoa vai a Ele cheio de orgulho, achando alguma coisa, Ele rejeita. Ele não aceita. Quem que voltou justificado para casa? Quem que Deus ouviu, segundo o ensino de Jesus? Aquela pessoa que não sabia nem orar. Não sabia nem orar, não conseguia nem orar, não conseguia nem levantar os olhos para o céu. Mas o que ela dizia? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, essa humildade
é que faz com que o coração de Deus seja atraído para nós. Então, meu querido, quando você for orar a Deus, nunca pense que você tem que fazer por merecer. Muita gente acha, e é um grande erro. Eu digo isso porque eu já fui assim também. Muito tempo atrás, muitos anos atrás, quando não tinha ainda um entendimento do ensino de Jesus, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Se eu não agradasse a Deus, eu não ia conseguir a minha bênção, eu não ia ser abençoado. Então eu sempre procurava saber o que Deus queria para eu fazer, como se fosse uma troca, sabe? Como se fosse uma troca. Eu dou e Deus me dá. Não. Você nunca vai estar numa condição que você vai agradar. Nós somos pecadores por esse. E nós mesmos, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus. Por isso que nenhum homem consegue chegar ao Criador. Foi necessário que ele viesse a nós através de Jesus Cristo. Se depender de nós, meu querido, nós não chegaríamos nunca ao fim da nossa jornada. Então não pense que você vai ter que subir uma escada de joelhos, você tem que se flagelar como faziam as pessoas na Idade Média, que achavam que através dos flagelos, do sofrimento, né, ele ia conseguir atrair a atenção de Deus. Nenhum sacrifício, sabe, atrai Deus. Sacrifício não atrai Deus. O que atrai Deus é um coração quebrantado, um coração humilde, é um coração que reconhece a sua incapacidade e muitas vezes não tem coragem nem de olhar para o céu. Mas quando você clama com sinceridade, com verdade, Deus ouve e Ele então age, então Ele opera. Deus não exige muita coisa de nós. Veja bem como é maravilhoso o caminho de Deus. Porque Ele poderia exigir mil coisas de você. Poderia exigir que você quer uma bênção minha? Ele podia dizer, tem que jejuar 3 vezes por semana. Né? Você quer uma bênção minha? Então você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que dar isso. Sabe? Ele ia impor as coisas para você. Não, nada disso, nada. O que é lindo no caminho de Deus é que Deus não impõe nada. Ele ensina o que Jesus ensinou, é o coração que agrada. Porque Deus não está preocupado com a tua roupa, nem com o teu cabelo, nem com as tuas posses, com nada. Ele está preocupado, na verdade, com o seu coração. O que você sente, o que você pensa. Suas ações, é isso. O que move o teu coração, o que move a tua vida. Isso que agrada a Deus. Percebe? Então, essas palavras de Jesus, elas trazem para nós um ensinamento libertador. Isso é libertador. Porque isso nos faz realmente repensar a nossa vida, porque a gente traz uma herança religiosa. A gente aprendeu da nossa família, das igrejas que nós frequentamos, e muitas vezes nós aprendemos muita coisa errada. Mas o que traz a luz? Que nos livra dessas coisas erradas? O próprio Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade que nos liberta. As pessoas não têm o que pagar penitência, você não precisa pagar penitência, você não precisa fazer nada, sabe, para receber bênção. Não, nunca caia nesse erro de achar que você tem que fazer alguma coisa para receber algo de Deus. Não. Se tem uma coisa que você tem que oferecer a Ele, é um coração justo, é um coração reto, um coração humilde. Humilde de espírito. Esse é o bem-aventurado. Esse é o feliz. Esse é a pessoa abençoada, é a pessoa que é humilde de espírito. Essa é a pessoa que quando vem diante de Deus, quando ele se humilha, Deus diz, ele será exaltado.
Então, essa é a primeira reflexão que nós fazemos, então, nessa hora. Eu espero, assim, que você tenha entendido isso, compreendido isso no seu coração. Você vai ver como o teu relacionamento com Deus vai ser muito melhor, muito abençoado. Você vai tirar peso da sua conta, né? Porque quando você acha que você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer algum sacrifício para atrair a atenção de Deus, você está num caminho errado. Esse é o caminho das religiões humanas. Você tem que oferecer um sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifícios, porque o maior dos sacrifícios já foi feito por Deus em favor das nossas vidas, e foi o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse sacrifício já foi oferecido, e que interessante, não foi o sacrifício que ele exigiu de nós, ele mesmo ofereceu o maior dos sacrifícios, que foi o seu Filho. Então, aquilo que ele ofereceu foi suficiente, foi derradeiro, foi completo. Quando Jesus estava na cruz, lá no finalzinho, antes da sua morte, tem um momento que ele olha para o céu e ele diz assim: está consumado, está feito. Aquilo que eu vim para fazer foi feito. Ele disse: Pai, recebe o meu espírito. E naquele momento ele, com aquela convicção de que a obra que ele veio fazer foi plenamente satisfeita. Então, hoje nós não precisamos mais oferecer nenhum sacrifício. Não precisamos oferecer nada, sabe, que seja preço, tenha algum preço para você pagar. Não, de maneira nenhuma. Você entenda isso nesse momento e seja abençoado, seja abençoada, possa ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Outra coisa que eu quero também compartilhar com você é o complemento daquilo que Jesus disse, né? Em que ele fala que bem-aventurado é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então eu queria falar um pouquinho sobre o reino dos céus. Porque, como eu disse no começo desse compartilhar, essa expressão reino dos céus é utilizada então somente por Mateus e não é usada pelos outros evangelistas como Marcos, Lucas e João. Então, o reino dos céus é semelhante ao que os outros evangelistas falavam, que era o reino de Deus. E o reino de Deus, portanto, ele mostra o quê? Vocês sabem que a mensagem que era pregada desde o princípio, começou isso com João Batista. João Batista começou o ministério dele alguns meses antes de Jesus. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. E ele, então, o ministério dele começou com a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Essa era a mensagem que João Batista pregava. E pregava o evangelho do arrependimento. Então as pessoas iam até onde ele estava. Vocês sabem que ele tinha todo o seu ministério lá no deserto, perto do Rio Jordão. Era lá que ele ficava, e as multidões então iam até ele, né? E ele pregava isso, ele pregava essa mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus, né? Então, essa era uma mensagem básica. E quando as pessoas ouviam a mensagem de João Batista, e elas então criam naquela mensagem, criam na palavra dele, as pessoas eram então batizadas. Então, o que mostrava que para você entrar no reino dos céus, 2 coisas são necessárias.
No primeiro momento é o arrependimento, e a outra ação que nós devemos ter é o batismo. Então, não, a questão de arrependimento, você entender o que é arrependimento. Arrependimento vem de uma palavra grega chamada metanoia, e significa, o que significa arrependimento? Para você entender por que essa mensagem de João Batista era tão forte. A metanoia significa uma mudança de direção, uma mudança de mente, mudança de atitude, de temperamento, de caráter. Não é? Mudança. A pessoa, até aquele momento, ele vivia um tipo de vida. Sempre viveu igual. Desde que ele nasceu, até aquele momento em que ele ouve essa mensagem. Quando acontece esse metanoia, esse arrependimento dentro de uma pessoa, que muitos conhecem por conversão, ou como o próprio Jesus, uma certa vez falando a Nicodemos, falou de um novo nascimento, isso mostra o que? Uma mudança profunda. Quem era antes e quem você passa a ser depois. O que a gente percebe, não só nas Escrituras, mas também ao longo da história desses últimos 2000 anos, ou na minha própria vida, né, eu posso dar o exemplo do que eu tenho testemunhado todos esses anos, é como essa mudança é forte quando ela acontece nas pessoas. Vocês lembram quando o Paulo, antes ele não tinha esse nome ainda, ele chamava Saulo de Tarso, quando ele era uma pessoa, um mestre lá em Israel, e ele era uma pessoa muito séria na religião dele. E quando surgiu o Evangelho de Cristo, quando ele viu a igreja naquele tempo crescendo, os discípulos se multiplicando e aquele evangelho crescendo pelo mundo, ele ficou revoltado. Então ele foi às autoridades e pediu a eles autorização formal, escrita, porque ele queria ir em todas as cidades para tentar destruir essa religião que estava sendo formada lá. Ele queria destruir tudo, ele queria prender, ele queria matar, ele queria realmente exterminar, porque ele achava que aquilo era uma afronta contra o judaísmo. Então, ele fez muito mal, prendeu muitos cristãos, chegou a matar cristãos. Então, ele era um homem assim, zeloso da sua religião, mas ao ponto de matar, de prender. Infelizmente, isso até hoje existe isso, né, que pessoas estão matando em nome da religião. Né? E isso é uma coisa absurda, né, que a gente não concebe. Então ele foi com esse objetivo, ele estava indo lá para Damasco, para prender lá os cristãos que estavam se reunindo lá, estava cheio de ódio no coração, cheio de vontade de exterminar com aquela nova religião que estava formando. No meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus Cristo. De repente, ele estava andando no caminho, ele viu uma luz forte que brilhou de repente. Ele caiu por terra, completamente cego, mas ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, caído no chão, disse: Senhor, quem és tu? Para eu saber quem que eu estou perseguindo. Diz: eu sou Jesus de Nazaré. E ali, naquele momento, ele foi profundamente transformado. E se tornou depois Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele que a maior parte das epístolas, das cartas do Novo Testamento foram escritas por esse homem que foi completamente transformado. Por isso que a metanoia, esse arrependimento, é o sinal, a evidência
de uma pessoa que entrou no reino dos céus. Sem esse sinal, a pessoa continua a mesma, ela não muda. A vida dela continua igual, ela pode até apreciar a religião, pode ir até gostar de vez em quando, ir na igreja, gosta de ouvir as coisas de Deus, mas se a vida dela não for transformada, não houver um arrependimento, né, não haver essa mudança nesse nível que eu estou falando, porque a palavra arrependimento quer dizer exatamente isso, uma mudança de direção. Eu estava indo num caminho, agora estou indo em outro caminho. Então, o que faz a diferença é o momento exato, quando você sabe dizer assim, qual foi o momento que a tua vida foi transformada? Paulo poderia dizer, foi naquele dia que eu estava indo a Damasco, fazer tudo o que eu estava no meu coração. E cada um, sabe, ao longo desse tempo todo, tem um dia, tem um momento, tem a história, sabe, por trás disso. E tudo mudou, né? Tudo mudou, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, sem isso, sabe, não há, na verdade, arrependimento. Porque, como eu disse, o batismo é o passo seguinte. Mas não pode haver batismo se não há o arrependimento, se não há mudança. Porque, como você sabe, o que significa o batismo? É o batismo por imersão, o batismo bíblico. Se você for olhar, você vai ver que Jesus foi o primeiro a ser batizado. Ele poderia, nem precisava, porque ele não tinha pecado. Mas ele disse para João, importa cumprir o que está determinado por Deus. E ele então foi batizado. Se Jesus foi batizado, quanto mais nós. Nós também precisamos ser batizados, porque essa é a vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando ele chamou os discípulos e mandou os discípulos irem por todas as cidades, por todas as partes, por todos os lugares, e eles iam pregando o evangelho. Então Jesus dizia assim, olha, aquele que crer, for batizado, ele será salvo. Você vê as palavras, as instruções eram muito claras. Então os discípulos não iam apenas pregando o evangelho. Eles esperavam que à medida que eles iam pregando, a obra ia acontecendo dentro dos corações, as pessoas iam sendo mudadas, iam sendo transformadas. E naturalmente elas pediam, eu quero também ser batizado. Eles eram então batizados. Então esse foi o início da obra, né? Quando João Batista então ministrava, na verdade, esse tipo de mensagem, né? Arrependei-vos e sejam batizados. Então, esse era a obra feita por João Batista, que Jesus vem depois e faz a mesma coisa. Mas o que é lindo em tudo isso é a questão do reino dos céus, ou do reino de Deus, como eu disse. Porque o reino de Deus tem a ver com o governo de Deus. É o reino de Deus. É um reino em que ele é o rei. O reino, ele é do céu, porque ele veio do céu para a terra. Então, hoje nós vivemos num mundo em que existem dois reinos. Um reino que é espiritual, ele ainda está invisível, mas ele vai ficar visível, que é o reino de Deus, que ainda está invisível, né? E o reino dos homens. Esses dois reinos, eles convivem juntos. Então, a obra de Deus é que os homens do reino dos homens estão sendo levados para o reino de Deus. Então, o reino de Deus é onde Deus, ele é o rei, ele é o Senhor. Vocês lembram quando, lá no Éden, lá no livro do Gênesis, vocês lembram muito bem disso, que Adão, ele rejeita a proposta de Deus. Se ele andasse com Deus, fizesse a vontade de Deus, se colocasse sob o suprimento de Deus, nada lhes faltaria. Nada.
não teria entrado no mundo dos homens, não teria entrado a doença, a enfermidade, o sofrimento, a violência, a angústia, a morte. Nada disso teria entrado se Adão tivesse tomado a decisão de permanecer na presença de Deus. Mas ele não, ele preferiu seguir o seu próprio caminho. E acaba desobedecendo a única ordenança que Deus lhe disse, para não comer daquele fruto, mas ele resolveu comer. Então, ele não pôde ficar mais naquele lugar, naquele jardim do Éden, teve que sair, foi expulso de lá, e ele então dá início à construção da humanidade. Então é isso que hoje nós vivemos assim, nós vivemos no mundo, este mundo que é o mundo dos homens, né? Mas o reino de Deus, ele está dizendo, né, no começo e desses versículos, bem-aventurado o humilde de espírito, e dele é o reino dos céus. Falar de humildade de espírito, sabe, de você se humilhar, de você, sabe, se esvaziar de si mesmo, tirar o orgulho, a soberba, sabe, a altivez dos seus olhos em si. Parece que ele está falando uma coisa louca nesse mundo que a gente vive, porque hoje em dia o homem, para ser alguma coisa, ele tem que se exaltar, ele tem que dizer que ele é como se ele fosse o próprio Deus, o homem tem que se ver como se fosse Deus para realmente ser alguém nessa terra. Mas não é assim que a gente aprende nas Escrituras, nas palavras de Jesus. Aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Então, nesse momento em que nós estamos aqui, eu só quero falar também sobre aquilo que Jesus disse a Nicodemos, quando Nicodemos vai a ele de madrugada. Então, ele tem algo no coração dele, ele era um líder religioso da sua época também, e nessa noite, é a noite que acontece a metanoia na vida de Nicodemos, e vai até Jesus, e ele vem perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, né? E Jesus então se vira para ele e diz assim: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. A única maneira de você ver, de você entender o reino de Deus, de entrar no reino de Deus, é através dessa expressão que ele utiliza agora, um novo nascimento. Nós tivemos um primeiro nascimento que foi a nossa mãe. Ali foi o primeiro nascimento, nascimento físico. Mas agora Jesus não está falando de um novo nascimento, ele não está aqui corroborando de maneira nenhuma com possíveis renascimentos, como é pregado pela que acreditam na reencarnação. Não. O novo nascimento é um nascimento espiritual. Porque ele diz assim, quando ele fala que tem que nascer de novo, e então Nicodemos retruca e disse, e não tinha entendido, como é que pode um homem nascer sendo velho? Você vê que ele não entendeu. Né? Pode, porventura, ele voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, né? Podemos entender a água sendo o batismo, como sendo a própria palavra pregada, que também tem a ver. Né? Ele diz o seguinte, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascer da carne? Nascer da minha mãe. O primeiro nascimento que eu tive, que nós viemos ao mundo. Mas ele está falando agora de um nascimento espiritual. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Então, muitas pessoas vão passar a vida inteira apenas com um nascimento. É o nascimento da carne. Vão viver a vida inteira com um único nascimento e vão morrer assim.
mas esse novo nascimento acontece na vida, está acontecendo na vida de muitas pessoas que no meio dessa trajetória da carne estão nascendo no espírito. Então deixam de ser apenas pessoas carnais para se tornarem pessoas espirituais. Você percebe uma coisa? Como que esse ensino forte, se você parar para pensar, você vai ver que realmente é um ensino que ele acaba mexendo com a gente. Não é apenas uma filosofia comum, uma filosofia de botequim, como a gente fala, né? Não é como, por exemplo, aquelas frases feitas que a gente recebe todo dia na internet. Você deve receber, né? Um monte de frasezinhas bonitinhas, lindas, são frases muito bonitinhas. Você fala assim, nossa, que frase bonita, eu vou mandar para um monte dos meus contatos, passa para todo mundo, né? Aí passa para as pessoas, tá? E tudo que a gente gosta, pelo menos, né? Não é esse tipo de uma frase bonita, não é apenas um ensinamento bonitinho que agrada ao coração. Nossa, eu me senti tão bem em ver ali, né, essa mensagem. Nossa, é tão bom ouvir, sabe? Não seja só isso. Na verdade, eu vejo nessas mensagens de Jesus, da forma como ele ensina, é que sempre há um sentido de urgência, que exige, sabe, de nós tomarmos uma decisão. A gente não pode se acostumar apenas com, sabe, em ouvir. Mas eu sinto essa urgência a necessidade de que as pessoas que ouvem Jesus, como acontecia naquele tempo e hoje não é diferente, que as pessoas que ouviam, ele esperava que as pessoas tomassem algum tipo de decisão, que elas não continuassem da mesma maneira. E muitas pessoas acabavam largando tudo para seguir Jesus. Então, não é apenas um convite para a gente aceitar uma religião, é um convite para nós entrarmos no reino de Deus, onde Deus é o rei, onde Jesus, ele que é o rei dos reis, né? Você ouviu essa expressão? Jesus é o rei dos reis. E sabe que hoje esse reino está invisível, mas lá no futuro, em algum momento, talvez ainda próximo de nós, esse reino de Deus vai deixar de ser invisível para se tornar um reino visível. Um reino que vai se estender por toda a terra. Uma das bem-aventuranças, logo em seguida, ele diz assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando é que a gente vai ter a nossa fome por justiça? Quando esse reino se estabelecer sobre essa terra. Então essa terra vai conhecer um reino pleno de justiça. Nunca houve nada igual sobre ela. Hoje, que justiça nós temos? Nós convivemos com tanta injustiça, sabe? Mesmo a justiça humana não é perfeita. Quantas injustiças são feitas dentro do nosso judiciário, né? Por mais bem intencionados que até alguns são, mas não adianta, nós somos homens, somos falhos. Então, a gente sabe, meu querido, minha querida, e você que está me ouvindo aqui nesse momento, esse reino está por vir. Onde você vai ficar? Onde é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar esperando o quê? Nós precisamos tomar uma decisão de ir a Deus, entrar no nosso quarto e dizer ao Senhor assim: Deus, eu quero ser uma pessoa humilde de espírito. Eu quero me esvaziar de qualquer grandeza. Ore a Deus e peça: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim alguma soberba, se eu me acho melhor do que as pessoas. O que está impedindo a minha vida de entrar no reino de Deus?
Então, peça a Deus para Deus sondar o seu íntimo, as partes mais profundas do seu ser, para que você possa saber. Muitas vezes a gente tem coisas no nosso coração, a gente às vezes se acha melhor do que as pessoas, a gente acha que a nossa vida, as obras que nós fazemos, é melhor do que os outros, sabe? Mas que você possa entender que o sentimento que agrada ao coração, quando você vai a Ele com humildade, reconhecendo que sem Ele você não é nada, e nada você pode fazer. Aquele homem, aquele publicano, era uma pessoa odiada pelo povo. Ele era um coletor de impostos, ele fez muita coisa errada na vida dele. Quem é que não fez? Todos nós fazemos. Todos nós somos pecadores, temos falhas e erros. Por que a gente vai ter que ter orgulho do quê? Vamos ter orgulho do quê? Não, muito pelo contrário. A gente busca em Deus a sua graça, a sua misericórdia, o favor de Deus. E quando isso acontece, quando isso se expressa no nosso coração, isso toca no coração de Deus. Ele vem ao teu encontro e faz novas todas as coisas. Por isso que agora, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós entrarmos no reino. É um tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos da nossa velha vida, sabe? Nos arrependemos do nosso passado e entrarmos numa vida nova. Agora é tempo de buscarmos fazer aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é exatamente ter um coração humilde. Ou seja, nas palavras de Jesus, sermos humildes de espírito, porque estes é o reino dos céus, é o reino de Deus. Essas palavras te ajudem a pensar, a refletir sobre o que é mais importante na vida. Receba essas palavras. Eu te transmito de todo o meu coração e o faço em nome de Jesus. Que a sua vida seja muito abençoada, seja uma vida feliz, seja uma vida que agrade a Deus. Amém? Fica com Deus. Um beijo para todos vocês em nome de Jesus.